Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao podcast Mais Fute. Estamos entrando na 9ª edição do nosso queridíssimo podcast Mais Fute. Eu sou um dos seus apresentadores, Léo Abrantes. Eu estou ao lado aqui do 64º melhor brasileiro de todos os tempos. Logo atrás de Dedé do Vasco, Ramon Araújo. Aí eu fico desconcertado, né, Léo? Com toda essa regalia, com toda essa apresentação, a gente fica até sem jeito. Sempre um prazer, meu amigo, estar aqui ao seu lado no Mais Fute, sempre tentando trazer para o nosso querido telespectador, aquele internauta, ouvinte, quem estiver acompanhando, enfim, sempre mais conteúdo, mais informação sobre o futebol, trazendo sempre pontos de vista diferentes, distintos, que você não encontra aí por todo canto. E, claro, sempre tratando um pouco de futebol, que é o mais importante para todo mundo que está assistindo. Olha, Ramon, eu citei aqui que você é o 64º maior brasileiro de todos os tempos. Eu puxei aqui a lista, você está à frente, Ramon, de Reinaldo Gianecchini. Olha aí. Lua Blanco, do Rebeldes. Chore, Lua Branco. Michel Teló. Michel Teló. Lampião, olha só. Também o cabo não ser melhor que Lampião é difícil. Lampião, Marcos Pontes, astronauta. Olha aí. Senador de São Paulo, José Serra. O Serra, limite, né? Fernando Collor, olha só. Pelo amor de Deus, né, meu santo? Se eu não William tivesse na Bonner, frente... você é maior que o maior referência do jornalismo. Sou. William Bonner é fraco. Romário, você é maior que Romário, que Ronaldinho Gaúcho, Chore. que Sócrates, Chore. que Garrincha. Chore. Meu amigo, parabéns, amor. Obrigado. É assim, né? A gente tenta, a gente se esforça, né, Léo? Não é fácil a gente conseguir manter essa colocação, mas quem sabe um dia a gente consegue chegar lá, né? Com certeza. E hoje, Ramon, o que a gente tem pro programa? Olha só, Léo, a gente tem muitos assuntos, mas o primeiro deles, eu quero dizer aqui, ó, fazer inclusive uma catucada em você, ó. Semana passada você foi falar em semi-morto, olha aí, o Campinense venceu o Santa Cruz lá no Amigão, fez com que o treinador do Santa Cruz, o Felipe Conceição, fosse demitido e hoje reacendeu as esperanças de classificação, né? Claro, não depende só do Campinense, mas deu uma resposta. Com certeza. E hoje a gente vai falar muito sobre esse Campinense aí. Será que o Campinense vai ter sucesso? Será que o Campinense vai conseguir esse acesso à Série C? Eu acho que antes do acesso à Série C, a gente tem que pensar se ele vai conseguir chegar ao G4 do grupo A3 da Série D. Justo. Eu até coloquei aqui no nosso queridíssimo roteiro... Eu achei maravilhoso. Que essa vitória da Raposa contra o Santa Cruz reacendeu as esperanças do torcedor, que agora não é Tom Hanks, mas está à espera de um milagre. Olha aí, perfeito, é isso. O milagre pode chegar, né? Exatamente. Nunca se sabe, mas acaba dependendo demais das outras equipes. Vamos esperar como vai ser o desenrolar dessas próximas rodadas, essas duas últimas rodadas que estão aí do Brasileirão Série D. Exato. Ainda sobre Série D, a gente vai falar sobre Souza e Nacional de Patos, que se enfrentaram neste último domingo, ou foi sábado? Foi no domingo. Foi no domingo. Nesse último domingo, o Souza venceu e agora é o novo líder da competição e também graças ao próprio Campinense, né? Que conseguiu ali até dar uma folguinha, porque o Santa Cruz não ia ultrapassar o Souza, mas ia colar com 22 pontos. Isso foi bom, inclusive, pro Nacional de Patos. Inclusive, a página lá que a gente sentou na última semana, o Nacional Mil Grau, fez até um Fez post. Uma oração forte, né? Fez uma oração forte e foi muito legal que fizeram meme e tudo, agradecendo ao Campinense pela vitória contra o Santa Cruz. Isso aí é muito legal. Um abraço aí pra galera do Nacional Mil Grau. Grande galera que tá acompanhando em massa, inclusive semana passada esteve presente. E aí a gente destaca isso daí, né? Que com a vitória do Campinense sobre o Santa Cruz, o Nacional de Patos se manteve no G4 do grupo A3 da Série D. Exatamente. Pulando da Série D pra Série C, a gente vai falar sobre o Botafogo. Não esse o Botafogo, vamos falar do Belo. Vamos falar do Belo, que se encontra aí numa posição um tanto quanto desconfortável. A gente vai conversar um pouco sobre a derrota para o Brusque por 2-1 no Almeidão. Foi uma derrota meio chata, mas a gente vai precisar conversar... Com polêmicas, teve muito contexto envolvido nessa partida. Sim. O Belo ainda está na 8ª colocação, dentro do G8, que é o mais importante. E agora vai enfrentar 3 equipes, né? Basicamente as 3 últimas rodadas aí se encaminhando para a reta final. Para a reta final. O Botafogo tem 3 jogos contra equipes que estão na parte de baixo da tabela. E aí que é importante pontuar. Claro, a gente vai citar esses jogos posteriormente, mas que
traz para o torcedor do Botafogo pelo menos a esperança de que o Belo consegue passar para a próxima fase, já que as próximas partidas, na lógica da coisa, do andar da carruagem, são partidas com equipes mais fracas do campeonato. Exato. Do Botafogo, vamos falar do Botafogo, do Rio de Janeiro, o Botafogo. Desde 1910. Será que finalmente o Botafogo vai voltar a levantar uma taça do Brasileirão, Olha, rapaz? meus amigos, a gente vai comentar aqui sobre o Botafogo porque, assim, já estamos se encaminhando para metade do campeonato, encerrando o primeiro turno. E o Botafogo não só continua na liderança, como tá disparado na liderança, meu amigo. Então, não é mais surpresa, não é mais um acaso, entendeu? Vamos falar desse Botafogo, vamos falar os pontos fortes, vamos falar sobre o que configura essa equipe, porque o Botafogo... Bruno Lage chegou agora, viu? Exatamente, vamos falar também sobre essa transição do Luiz Castro pro Bruno Lage. Vamos comentar isso, porque o Botafogo merece esse espaço. Com certeza. Mas também, Ramon, a gente vai falar aqui de um assunto sério que aconteceu nesse último fim de semana, que sempre impacta muito nós, torcedores, e vocês que estão acompanhando aí, principalmente a galera aí que é do sertão, que é muito engajada também, né? Com as próprias equipes como Souza, Nacional. A gente vai falar sobre a morte da torcedora do Palmeiras, Gabriela Nelly, né? Ela morreu no jogo contra o Flamengo, né? Depois de jogarem uma garrafa e atingir o pescoço dela. E ela morreu no dia seguinte. A gente vai comentar um pouco sobre isso, né? Porque a gente precisa também dar a nossa opinião, não só sobre a beleza, sobre o espetáculo do futebol, mas também sobre tudo que envolve e engloba ele. E... Inclusive, já fica a advertência pro jogo que tivemos, né? Do Campinense Santa Cruz, onde teve confusão na torcida. Então, serve também já a advertência, pessoal, para que vão aos estádios para torcer. Essa questão de briga, confusão, isso não leva a lugar nenhum. E pode ocasionar casos como esse da Gabriela, que infelizmente morreu, só tinha 23 anos de idade, né? Eu tenho 25, ela 2 anos mais nova que eu. Minha idade. Exato, perdeu a vida. Né? A gente também vai falar sobre esse assunto importante que a gente precisa estar debatendo aqui também. Podcast Mais Fute, para você não perder nada, tá disponível no youtube.com/maistv, com os nossos rostos. Estamos lá toda semana, geralmente na terça-feira. Extraordinariamente, né? Excepcionalmente na quarta-feira, mas toda terça-feira às 4 horas tem Mais Fute lá no canal da Mais TV, como também no seu Spotify, no seu Amazon Music, no seu Apple Podcast, no seu... Eu vou parar de falar, porque senão... Se continuar falando, a gente passa o podcast todinho falando só das plataformas que estamos disponíveis para você. Estamos disponíveis aí. Lembrando que a minutagem está certíssima aqui, então se você quiser ouvir só um assunto específico, se você quiser pular outro, é só conferir. No YouTube tá bonitinho lá os capítulos. No Spotify também tem a numeração certinha. Não se esquece também de interagir, tá, galera? Deixe seus comentários, o que é que vocês acharam do programa. Lá no Spotify tem sempre um questionamento, né, Léo? A gente sempre faz um questionamento, participa também, porque é importante essa interação de vocês pra gente também saber o que é que vocês estão achando do nosso podcast. Exatamente, amor. Inclusive, você lembrou aqui dos comentários. Eu vou puxar um aqui que eu vi um comentário lá no último episódio que eu achei muito bacana. O último episódio, inclusive, foi bastante falado, né, Léo? A gente recebeu um retorno muito bacana de algumas pessoas, inclusive desse internauta. Do José Olímpio Basílio. Olha aí. Ele vou aqui cotar ele. Fiquei muito feliz em descobrir vocês. Sou botafoguense do Rio. Hoje ele já vai estar sendo contemplado. Com certeza. Tenho muitas saudades de Souza, na Paraíba, em 1998. Eu e mais 4 amigos levamos até Souza um caminhão-truck cheio de cestas básicas e água mineral para os flagelados da seca. Saudades da Beta, Lourdes, Jerônimo. Sempre que vejo notícias do time do Souza, fico muito feliz. Abraço a vocês e a todos de Souza. Outro detalhe, tem as cores verdes igual do meu Mamoré aqui nas Minas Gerais, capital nacional do milho. Olha aí, ó. Tá vendo? O homem não só trouxe, não trouxe só aí Gerais. Uma declaração importante, como também trouxe uma história toda, né? Muito bacana. Muito bacana saber disso aí. Um abraço aí pra todo mundo, um abraço pra Renan Macedo também, seu amigo, né? Olha aí, grande Renan, que sempre tá acompanhando também a gente aqui, né? Um abraço também pro meu amigo Iago Oliveira também, o nosso queridíssimo amigo Iago, que ele disse que agora acompanha bastante o Souza. Olha aí, abraçou o Souza, tá vendo? Olha só, cara. Olha só. Ai, tudo é através de ele Mais disse que virou um especialista de futebol paraibano agora. E essa é a nossa ideia com Mais Fute, e a gente quer que mais pessoas também sejam
se aproxime mais do futebol paraibano, nacional, internacional, o que for. Isso é muito bom, né, Léo? Inclusive, também tive um retorno de uma outra pessoa que falou sobre isso, né? Que, tipo, não tem muita noção do futebol paraibano, mas acompanhando o Mais Fute, consegue ter um panorama geral de como estão as coisas aqui no futebol do nosso estado. Sabe por que isso, Ramon? Porque o Mais Fute é mais conteúdo, mais qualidade, mais futebol. Esse é o Mais Fute. Bora começar. Vamos, solta a vinheta, Marcelão. Olha, vamos começar falando do nosso queridíssimo Campinense. Campinense venceu por 2-0 o Santa Cruz, gols de Matheus Lagoa e Gilvan. Agora se encontra na 6ª colocação do grupo A3 da Série D, com 15 pontos. Vamos destacar logo que o Campinense precisa vencer os próximos 2 jogos. É fundamental. Fundamental, sem sombra de dúvidas. Não é fundamental, é necessário, porque se sonha ainda com acesso à Série C, precisa ganhar não só os 2 próximos jogos, mas também torcer para resultados inconvenientes de Santa Cruz, de Nacional de Patos, de todo mundo ali, basicamente. O ambiente para o Campinense é favorável para as vitórias, porque enfrenta a pior equipe do grupo, que é o Globo, fora de casa, e aí é dever do Campinense vencer esse jogo, não pode fazer outra coisa a não ser vencer, e enfrenta uma das melhores equipes deste grupo, que é o Pacajus, em casa. E aí tem na última rodada. Exatamente, na última rodada, com o apoio do seu torcedor. Então, isso é muito favorável para o Campinense. Isso se torna um ponto extremamente importante. O jogo não é favorável, porque Exato. o Pacajus é uma equipe muito fechada atrás. Exato. E agora ele encaixa, né, de uma maneira nem tão boa assim pro torcedor, encaixa muito bem com o estilo novo que o Campinense está propondo, com o Dico Ulley, que é essa equipe mais ofensiva. Uma equipe que, cara, às vezes tem momentos que eu vejo o Campinense tá 5 jogadores indo pro ataque em direção à grande área, muita velocidade, muita intensidade. Essa é uma das características que o Dico colocou no Retrô e agora tá implementando também no Campinense e já tá pegando assim logo de cara. Então, vai ser um jogo muito interessante contra o Pacajus, que é uma equipe muito fechada atrás. Exato. Não, e é isso que eu falo, porque o jogo é difícil em si. Só de enfrentar o Pacajus, que é realmente uma das melhores equipes desse grupo, inclusive com chances de se classificar ainda como primeira colocada do grupo, mas o ponto em questão é justamente isso. O Campinense só tem uma derrota dentro de casa para o Souza e basicamente as outras partidas, todas vitórias, inclusive contra o Santa Cruz, que até então era uma das equipes mais temidas do campeonato. E aí, vem com essa vitória que dá, claro, uma injeção de ânimo, dá moral para a equipe. Eu reforço o que eu falei no último programa em relação ao Souza. O Souza precisava de uma vitória contundente contra um grande clube como o Santa Cruz para mostrar que tem gás e força para disputar a próxima fase da competição. A mesma coisa pro Campinense, injeção de ânimo, mostrar que a equipe é forte, Nossa, que a equipe tem muito condições. Importante pro ânimo. Exato. E aí dá uma renovação, sem sombra de dúvidas. Eu pude, inclusive, ver algumas falas de alguns jogadores do próprio Campinense em alguns canais e tudo mais. E eles falaram justamente disso, né? Porque a equipe vem trabalhando. É importante a gente destacar isso também. Às vezes o torcedor fica com essa cobrança, não vê o resultado, mas os caras estão trabalhando, estão se dedicando e eles, pelo menos, através dessa vitória, mostram que ainda querem lutar para tentar ainda reverter essa situação que não é fácil. A gente falou muito aqui no Mais Fute, né, ao longo dessas 9 semanas de programa, o quanto o Campinense muitas vezes tinha muito azar, jogava bem, conseguia envolver o adversário, conseguia ter grandes chances de inclusive empatar, vencer as partidas, mas muitas vezes acabava perdendo. E aconteceu isso contra o Santa Cruz, no primeiro jogo deles, aconteceu contra o Souza, aconteceu contra o Nacional de Patos. Então é algo recorrente no Campinense, mas agora a gente tem que torcer, né? E principalmente o torcedor campinense tem que torcer para que esses bons resultados, essas boas partidas possam acontecer agora nesses últimos 2 jogos. Até porque o Campinense fez uma boa partida contra acho que foi o Nacional de Patos, né? Isso. Que perdeu por 1-0. Foi um grande jogo, inclusive. Foi um bom jogo, fez uma grande partida, dominou quase o Nacional de Patos. Obviamente o Nacional foi melhor em alguns momentos. Nesse jogo contra o Santa Cruz, cara, se fosse 4-0, não seria nenhum absurdo, exagero, né? Inclusive, eu queria até pegar
esse trecho aí do jogo contra o Santa Cruz, porque a galera lá do Campinense da Zoeira, a melhor página que tem aí do Campinense pra você acompanhar, colocou um meme que eu ri muito, que é uma foto do Campinense, do escudo do Campinense, olhando pro Santa Cruz pequenininho, falando assim, você parecia maior nas fotos. E foi exatamente isso que aconteceu. O Santa Cruz tem essa pegada, assim, de ser uma equipe muito grande, mas, na verdade, nem é tudo isso. Não, e assim, o próprio Felipe Conceição já pegou o beco, né, como a gente fala, da equipe do Santa Cruz. E, se a gente for olhar a situação do campeonato, eu tava olhando aqui, inclusive, a tabela, não tem, realmente, o grupo é tão complicado, tão difícil, que não tem ninguém, assim, com... Se eu for pegar os trabalhos feitos, né, o treinador do Santa Cruz foi demitido com 5 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Uhum. O Nacional de Patos tem 6 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. E assim, é um ponto de diferença. Uhum. E aí o entendimento da própria diretoria que já não dava mais para sustentar o treinador. Veja, às vezes a pressão da torcida é mais por um resultado negativo diante de um determinado jogo. Talvez o torcedor do Santa Cruz entendesse que era a obrigação do time vencer o Campinense, que não estava numa situação legal no campeonato. E aí isso acontece. As derrotas também, né, para a equipe do Souza, o empate com a equipe do Nacional, né, são basicamente 3 resultados consecutivos que a equipe não consegue somar os 3 pontos, apenas 1 ponto em casa com o Nacional. Então isso também traz a pressão. Importante destacar que o trabalho de Cooley é de pouquíssimo tempo, porém, e aqui com todo o respeito que eu tenho ao Luan Carlos, que eu tenho um grande prazer de acompanhar o trabalho dele. A gente elogiou o trabalho do Luan Carlos. Eu observo pelo menos mudanças importantes que talvez o Luan Carlos não estivesse conseguindo fazer no time. O time do Campinense se mostra mais ofensivo, mais forte, inclusive nesse aspecto. É uma intensidade maior também, é uma equipe que pressiona mais a posse de bola do adversário. Exatamente. E também tem essa pegada, é bastante visual uma equipe ofensiva, porque você vê a intensidade, você vê os jogadores indo pra cima, sabe? E não precisa ser o momento todo, mas em grande momento, até mesmo quando tava vencendo, o Campinense manteve essa postura. Então é muito importante, assim, até mesmo pra própria torcida analisar. O futebol ofensivo geralmente agrada muito as pessoas. Não, e eu acho que é isso que o torcedor tem, essa cobrança. Talvez eles não conseguissem enxergar isso no time do Luan Carlos. Quando você vê um time, gente, isso aqui é qualquer clube, eu digo isso porque, por exemplo, eu como torcedor do Santos, quando eu vejo o Santos jogar como um time retranqueiro, eu não gosto. O Santos pode ganhar até a partida, mas eu vendo o Santos jogar de forma retranqueira, eu não gosto, porque, assim, basicamente o DNA do Santos... Dá uma taquicardia também, né? Exato, então... Você vê o time assim... Meu Deus, esse time vai fazer o gol. Sempre jogando com a pressão e tudo mais, você fica, né, pode tomar um gol a qualquer momento. Isso nenhum torcedor quer sofrer. O torcedor quer que a equipe faça um gol, 2, abra vantagem, consiga segurar o resultado. Então acho que é meio que isso. O Diculo acho que casou muito bem com o time do Campinense. É cedo. São 3 partidas, 2 derrotas e 1 vitória. É difícil, claro, você analisar diante desse contexto, é difícil. Mas já essa vitória diante do Santa Cruz mostrou uma superioridade muito grande do Campinense. E aí já mostra algo diferente, que era algo que a gente destacava, inclusive, que às vezes o Campinense vencia as partidas, mas não tinha essa superioridade toda no jogo, dentro de casa, e foi diferente na partida de domingo contra o Santa Cruz. De segunda-feira contra o Santa Cruz. Vamos aproveitar aí que a gente tá falando do Diculo e vamos ver o que ele falou sobre a partida, o comentário dele. Primeiramente, o tema da nossa conversa aqui na coletiva passada, né, de que a gente ainda tinha condições e de que estávamos vivos na competição. Enquanto existem condições matemáticas, temos que acreditar, somos profissionais, somos pagos para isso, né? Então a conversa basicamente girou em torno disso. Acreditamos, quem não acredita avisa, que a gente pela diretoria a liberação não tem problema nenhum, no Campinense vai estar quem quer jogar e quem acredita. E, independente disso, se não tivéssemos saído aqui na semana passada com a possibilidade matemática, o lado de ser homem da gente, né? de ser profissional, de saber que estamos à frente aqui de uma grande equipe do futebol e que nós temos que honrar essa camisa. Então a conversa foi basicamente essa, sobre o jogo, né? Um jogo onde a gente
foi completamente superior à equipe do Santa Cruz em todos os momentos do jogo, ofensivamente, defensivamente. Eu acho que a única chance que o Santa Cruz teve foi uma cabeçada, né? E o nosso goleiro defendeu. Fora isso, desde o primeiro minuto já tivemos chance de abrir o placar. Tivemos uma chance com o Pirambu, que infelizmente perdeu, faz parte. No segundo tempo, depois do pênalti, tivemos mais umas 3 ou 4 chances também com o Jefferson, com o Escuro, com o próprio Lagoa. Enfim, então uma partida que estamos muito felizes pela consistência que conseguimos, né? Mudamos algumas situações, algum sistema, algumas peças e graças a Deus conseguimos a primeira vitória e nos mantemos cada vez mais vivos na competição. Esse é o nosso queridíssimo Luan Carlos. Dico Uley. E assim, o Campinense ele precisa, como eu falei, chegar aos 21 pontos para ter uma chance de conseguir se classificar. Além disso, o que o Campinense precisa? É muito importante fazer saldo de gols, principalmente quando você vai enfrentar o Globo. Por que é importante? Porque na classificação atual, tem várias equipes ali na casa dos 20. Souza, Pacajus, Potiguar e Nacional. O Campinense só pode chegar aos 21 pontos. 21 pontos, Pacaju, Potiguar e Nacional estão ou tem 21 pontos ou tem 20, né? O Nacional tem 20. O Campinense vai chegar a 21 e ele tem menos 3 ele tem 3 de diferença do Potiguar, por exemplo. Exato. E 4 de diferença do Pacajus. Então, num cenário onde que Pacajus, por exemplo, e Potiguar empatem, percam, né, as suas partidas, o Campinense vai precisar do saldo de gols, porque o número de vitórias vai se igualar, né? Vai chegar, o Campinense tem 4 vitórias, Pacaju e Potiguar tem 6. Com as 2 vitórias, o Campinense chega a 6, e aí o saldo de gols é o que vai definir esse grupo, nessa parte, né? Então, esse grupo tá embolado para todas as equipes. Eu acho que o time que tá na situação mais confortável, vamos dizer assim, eu digo confortável entre muitas aspas, é o Souza, porque enfrenta na última rodada o Globo dentro de casa. Porém, a próxima partida do Souza é contra o Pacajus, fora de casa, lá no Ceará. Vai ser um jogo dificílimo, acho que os dois... Acho interessante isso, né? Nas últimas 3 rodadas nós tivemos confrontos entre o líder e o vice-líder, né? Nacional de Patos e Souza se enfrentaram agora recentemente, nessa rodada. Na rodada anterior tivemos Nacional e Santa Cruz, então, indo para a 3ª rodada consecutiva, líder e vice-líder, Souza e Pacajus se enfrentando. O Potiguar enfrenta o Santa Cruz fora de casa. Partida difícil. Muito. Pro Potiguar, o Santa Cruz tem essa pressão para a vitória. E aí o Santa Cruz na próxima rodada enfrenta o Iguatu fora de casa. Então, em um cenário, observando assim, pelo que a gente vem acompanhando, o Iguatu é uma equipe que dá para se vencer fora de casa, mas é difícil. O Iguatu conseguiu bons resultados a questão do Campinense é que ele precisa de que, no mínimo, uma dessas ele precisa dessas equipes fracassem. Fracassem mesmo, A questão é o seguinte, eu acho muito difícil o Nacional de Patos fracassar, porque ele vai enfrentar o Iguatu. Ele vai enfrentar o Iguatu em casa. Então, é muito difícil que o Nacional perca pontos. Né? A questão é o Potiguar, se eu não me engano, o Potiguar vai enfrentar o Santa Cruz e vai enfrentar o Nacional de Patos. É uma equipe que pode perder essas 2 partidas. Sim. Mas também é difícil. Não dá pra colocar. Eu acho que o cenário pro Campinense é assim, é claro. A gente não pode duvidar, milagres podem acontecer. Qual do Pacajus mesmo? O Pacajus enfrenta o Souza e depois enfrenta o Campinense. O Pacajus eu acho que talvez seja o melhor, porque vai enfrentar o Souza e depois o Campinense vai enfrentar o próprio Pacajus. Então seria ali... Na lógica, daria para alcançar os mesmos pontos que o Pacajus e aí tentar tirar o saldo, né? Tentar transformar o saldo. Atualmente o saldo do Pacajus é 6 positivos e o do Campinense é 2 positivos. Exatamente. O Campinense conseguindo essas 2 vitórias, né? E fazendo bastante gol contra o Globo, eu acredito que há possibilidade sim, mas é difícil. É isso. Vamos mudar de assunto, Ramon? Vamos. Solta a vinheta, Marcelão. Vamos falar de líder, vamos falar de Souza, que venceu o Nacional de Patos, né? Que era o líder da competição. Gol de Alexandre Aruá no segundo tempo, que deu a vitória ao Souza, chegou aos 22 pontos e na liderança do grupo A3. Pra você ver o quanto esse grupo tá bastante movimentado, o Nacional saiu da liderança pra 4ª colocação. E poderia ter ido pra 5ª se o Santa Cruz tivesse ganhado. Exatamente. Você vê a loucura que é um campeonato, assim,
é extremamente equilibrado esse grupo. De todos os grupos que tem, esse é o grupo mais equilibrado da Série D. E a partida foi o que prometia ser, um grande jogo. Nacional de Patos vence o Souza no primeiro turno. No retorno, o Souza vence. As duas equipes basicamente... Assim, são equipes... É isso que eu falo. O fator casa, ele tem que ser decisivo nesse tipo de competição. A equipe não pode vacilar nas partidas de dentro de casa, né? E aí um exemplo claro são essas duas equipes. Eu fico extremamente contente, pelo menos, de ver o desempenho tanto do Souza como do Nacional de Patos. Tenho a esperança concreta de que ambas vão conseguir passar, principalmente pelo contexto dos jogos. As duas equipes vão ter possibilidades favoráveis de selar essa classificação. Alcançando os 23 pontos, basicamente todo mundo passa, né? Basicamente, né? Porque... Santa Cruz só chega aos 22. Exato. Então, o Souza precisa de um empate, assim, para pelo menos garantir a sua vaguinha aí no G4. E aí a gente torce justamente para que isso aconteça. O jogo em si, a gente for trazer os detalhes do jogo. Foi um jogo... Infelizmente a gente não conseguiu assistir o jogo, porque, cara, é até triste, porque era um jogo de líder contra vice-líder, domingo, 4 horas, e não tinha transmissão. Infelizmente, né, a fsports.tv que faz as transmissões da partida não disponibilizou esse jogo, a transmissão desse jogo, e era triste porque líder contra vice-líder, um clássico jogo local. Jogo importante, né? Jogo importante, a gente não conseguiu ver, infelizmente. Mas assim, o que a gente pode falar, pelo menos o que a gente viu assim do jogo, movimentado, como era de se esperar, clássico do Sertão. 1-0, jogo pegado. Teve provocação, claro, da torcida do Souza contra o Nacional de Patos e tudo mais, dizendo que sem surpresas, que o maior do Sertão venceu e tudo mais. Tem sempre essa discussão entre as duas equipes, os torcedores, claro, fiquem com essa parte da discussão. Destacar também a presença do torcedor Nacional de Patos, que realmente se fez presente lá no Marizão. E, enfim, o jogo assim, apertado, grande, né? Equilibrado. As duas equipes são as duas melhores equipes paraibanas na competição e são duas das melhores equipes na competição. Eu espero, equipes da Paraíba também. Da Paraíba. Eu espero, assim, pelo que eu tenho visto das duas equipes e vendo esse contexto, o Souza tem um cenário muito favorável para se classificar, inclusive, como primeiro do grupo. Eu acho que o Souza vai conseguir, se não se classificar como primeiro, mas um dos primeiros, sem sombra de dúvida. Souza, eu acredito que consegue passar para a próxima fase. Eu acredito muito também no time nacional de Patos. E aí, o que eu destaco, Léo, dessas duas equipes, e que a gente frisa isso, é a confiança e o projeto que as duas equipes tiveram ao longo da temporada, né? Tanto o Souza, eu acho que a consequência disso, eu acho que o Souza demorou um pouco para poder entrar na competição. Esse segundo turno foi muito bom para o Souza. O Souza vem em uma sequência basicamente de 3 vitórias. São 3 grandes resultados que o Souza consegue conquistar. Vitória contra o Santa Cruz em casa, vitória contra o Campinense em casa, fora de casa, e vitória contra o Nacional de Patos muito dentro de casa. Cresceu demais na competição. O Souza, não vou dizer que voltou a ser o Souza do Campeonato Paraibano, porque eu acredito que nunca deixou de ser. Eu acredito que o Souza faltou entrar na competição. Entrou na competição, meu amigo, essa equipe pode ir muito longe, essa equipe do Renatinho Potiguar tem potencial sim para conseguir essa classificação para a Série C. Justamente esse ponto que você estava falando, que o Souza se perdeu um pouco ali no meio do campeonato, de fato isso aconteceu, teve 3 derrotas seguidas, e o Renatinho Potiguar falou sobre isso, ele justamente tocou nesse ponto do porquê o Souza perdeu essa força. Vamos ouvir o que ele falou. Hoje foi mais um grande jogo, né? Conseguimos a 3ª vitória seguida, né? Foi importante. Eu acho que desde que a nossa equipe começou a descansar 5 dias para jogar um jogo, né? Foram 3 vitórias, né? Colocaram a gente no meio da tabela ali com uma sequência de 5 jogos em 15 dias ali que fez com que a equipe caísse de rendimento, né? Mas agora a gente voltou a uma normalidade, principalmente física, né? Os atletas conseguiram fazer um jogo equilibrado, seguro atrás e muito eficiente, né? Eu acho que daqui para frente, né, os jogos vão ser assim, jogos seguros e tendo eficiência para matar a partida. E foi isso que a gente fez, né? Nós fizemos um bom primeiro tempo, né? Tivemos 2 atletas que estavam
que a gente teve que improvisar. Natan, na lateral direita, fez um grande jogo. Né? Leozinho estava quase 12 meses sem jogar, ele teve que jogar porque tivemos atletas suspensos. Né? O lateral esquerdo, o Mike, estava machucado, o Gustavinho estava machucado. Então a gente teve muita dificuldade. Né? E os atletas que entraram sentiram um pouquinho, né, o ritmo de jogo no início. Mas no segundo tempo a gente equilibrou melhor com a entrada de Arthur e Stone. A equipe deu uma velocidade melhor, eles entraram bem e acabamos fazendo o gol. Depois só seguramos a partida no final. E o mais importante é os 3 pontos nessa divisão. Esse é o nosso queridíssimo Renatinho Potiguar. E as expectativas para o Souza são assim, as melhores possíveis para conseguir essa vantagem aí no campeonato, né? O Nacional de Patos, Ramon, eu acho que também tem essa partida contra o Iguatu é muito importante para eles conseguirem manter essa questão. Então, acho que as duas equipes estão bem encaminhadas. Então, né? eu vejo assim um cenário positivo para ambas as equipes. O próximo jogo do Souza é fora de casa contra o Pacajus. Claro, vai ser um jogo difícil. Uhum. Souza podendo, inclusive, com a vitória, já garantir a vaga na próxima fase da competição. E o Nacional de Patos vem para esse jogo contra o Iguatu. O Nacional de Patos vencendo o Iguatu vai a 23 pontos. Ele ainda pode ser alcançado pelo Santa Cruz, que é o que tem 19. Se caso o Santa Cruz vença as 2 próximas partidas, o Santa Cruz alcança os 25 pontos. E aí, alcançando os 25 pontos, no caso, ultrapassaria o Nacional de Patos. Claro, isso aí a gente está analisando os contextos das outras 2 equipes. Tem Potiguar e tem Pacajus, ambas com 21 pontos. Nacional de Patos vencendo esse jogo, ele coloca um pé na próxima fase. Coloca um pé na próxima fase, porque alcança os 23 pontos. O Pacajus vai ter 2 partidas difíceis, uma contra o Souza e outra contra o Campinense. O Potiguar vai ter 2 partidas difíceis, que é uma contra o Santa Cruz e outra contra o Nacional de Patos. Então, a gente vê, dentro desse contexto, a vitória para o Nacional de Patos é importante porque bota um pé na próxima fase, e o Souza, a vitória, já se classifica para a próxima fase da competição. Exatamente. Vamos mudar de assunto, Ramon? Simbora. Vamos falar do Botafogo da Paraíba, que aí deu muita alegria aos seus torcedores, né? Nesse último sábado, no Almeidão. Uma partida que foi... não ia falar que foi uma bosta, porque tava cheio de lama, né? O Almeidão. Mas 2-1 pro Brusque. E, cara, eu já vou falar logo de cara os meus pensamentos sobre essa partida, porque é uma sensação que eu tenho todo jogo do Botafogo. Todo jogo do Botafogo. Parece um roteiro, pronto. Sabe, o Botafogo tem que tomar o gol no começo, né, da partida. Isso tá se tornando já algo característico. Exatamente. Né? Aí, geralmente, o Botafogo tem reações. Ou ele empata o jogo, ou ele continua perdendo e empata do nada, sai 2 gols de uma vez e pronto, empata. E depois, geralmente, a virada da partida, né? Nesse caso, não aconteceu. E, cara, como eu lembro que teve um momento, acho que foi durante a vitória, durante a derrota do Botafogo para o Volta Redonda, fora de casa, que é uma sensação que, assim, ia acontecer algum momento. Tipo assim, o Botafogo joga muitas vezes sem conseguir ter essa qualidade, sem ter essa força. Então parece que muitas vezes o Botafogo tá sobrevivendo. Aconteceu isso contra o Volta Redonda e aconteceu de novo contra o Brusque. Por incrível que pareça, é apenas a segunda derrota do Botafogo, só que é a primeira dentro de casa. Eu acho que essa derrota já estava meio que tardando a acontecer, né? Ela já vinha meio que sendo premeditada nos últimos jogos. Eu acho que vamos destacar que talvez era para ter acontecido contra o Paysandu, mas lembrando que o Botafogo basicamente ganhou 2 gols naquela partida. O goleirão entregou. Aquele jogo pro goleiro foi pesado. Foi a minha camisa, eu vim com a camisa do Paysandu, vai ser o Paysandu, o goleirão. Não, mas aquela partida poderia ter sido facilmente uma derrota pro Botafogo. Tranquilo. Assim como o Botafogo empatou diversas partidas aí dentro de casa. Então, cara, é aquela sensação de que aconteceu algo que já estava premeditado para acontecer. Exato. Eu consegui ver alguns momentos do jogo, né? Infelizmente não consegui acompanhar o jogo rico em detalhes. Esse final de semana eu estava viajando. Mas, enfim, o que eu pude acompanhar da partida, e eu vi isso acontecer, o Botafogo, primeiro gol, um pênalti assim... É o tipo de pênalti que
eu não consigo aceitar um jogador de futebol fazer isso. E quando eu falo isso é porque eu vi o Thiago Silva cometer duas vezes esse tipo de pênalti. Um no Chelsea e um na seleção brasileira, que assim... No Chelsea quase que eu gostei. Foi contra o Paris, não foi? Foi contra o Palmeiras. Foi contra o Palmeiras? Foi. Também. Rafael então Veiga já foi mais uma vez, porque ele fez isso também contra o PSG. Foi. Que foi aquela virada que o Chelsea conseguiu se classificar. Foi, ele fez isso também. Mas assim, eu não consigo aceitar um profissional fazer esse tipo de pênalti, porque assim, o jogador ele sobe na bola, beleza, mas ele toca com a mão na bola na hora do impulso, eu não consigo entender, tipo, eu consigo a mão entender, vai acima mas da cabeça. Eu consigo entender, porque quando eu vou dar um impulso, eu vou aqui, ó. Não, mas quando você dá um impulso, você dá aqui em cima, entendeu? Puxar o porque ele errou o tempo, né? Então. Minha Nossa Senhora. Aí a bola pegou na mão, foi pênalti. Não tem o que se discutir. Realmente ali foi um erro, assim, chega a ser bizarro, a gente fala. O Brusque sai na frente, depois consegue um gol numa jogada, assim. Eu gosto muito do Zé Mário. Eu acho ele um bom lateral esquerdo. Mas se você observar o lance, o Zé Mário ele para na marcação, né? Ele só fica observando o lance. O Brusque faz uma jogada na lateral esquerda, ele só fica observando o lance. E aí, numa jogada, bola para trás, o jogador do Brusque faz o segundo gol. Então, assim, 2 erros bestas, eu acho, que o Botafogo toma gols. E muitas vezes isso aí, são em jogadas bestas. Todo gol que o Botafogo sofre muitas vezes no campeonato é de jogadas assim, cara, de sorte, entendeu? Foi um pênalti, foi um escanteio. Isso. Às vezes é uma falha de um individual. Exato. São esse tipo de coisa que vai deixando até mesmo o torcedor bravo. Exato. Fica cobrando reforços. Justamente. Eu não acho que o que o pessoal tá reclamando mais é a falta do 9. O camisa 9 do Botafogo, eu também pessoal acho. Tá reclamando muito. Eu não sou muito do timinho que gosta de ficar falando tem que trazer reforço. Eu não acho isso, mas o Botafogo precisa de um camisa 9. E assim, eu não tô falando aqui de um jogador assim que vá revolucionar, ou um jogador assim que... É a presença diária, é aquele jogador que vai brigar com o zagueiro, que vai, por exemplo, às vezes dar uma possibilidade de tabela com os pontas. Eu acho que tá faltando isso pro jogador do Botafogo. Não só exatamente isso, mas uma referência de gol, sabe? Por exemplo, o Cano não é o jogador que fica trombando com o zagueiro. Pô, um cara ali sorrateiro, que aparece nos espaços, que na hora de finalizar ele vai lá e coloca pra dentro. Perfeito. Então, sabe, acho que não precisa de um camisa 9 ou aquele estigma, né, do camisa 9, o cara fortão, o pivôzão, o grandão. né? Não precisa, sabe? Acho que um jogador que tem a definição... Porque, por exemplo, se for botar pelo físico, você pode botar Gerson Magrão. Exato. Não, o que eu acho que falta é justamente esse cara pra dar possibilidades e variações de jogo para o Botafogo. O Botafogo joga pelas pontas. A tentativa de jogo do Botafogo é pelas pontas. Às vezes tentam jogadas criadas pelo meio, mas a grande maioria é realmente pelas pontas. Mas muitas jogadas de cruzamento. Esse é o ponto. Mas aí quem é que vai estar na área para poder, por exemplo, fazer esse desvio num cruzamento desse? Quem é aquele cara que vai brigar com o zagueiro, né, na área por essas bolas? Quem é aquele cara que vai dar aquela opção justamente para uma tabela, né, de um ponta justamente com o centroavante, que vai dar essa possibilidade? É aquele cara que vai, por exemplo, às vezes nas costas do zagueiro, dar essa possibilidade para que o meia ele possa fazer essa enfiada pelas costas lá ele, entendeu? Então é isso, eu acho que é isso que tá faltando no time do Botafogo. Não é só isso, na verdade, tá faltando algumas outras coisas, tipo, né? A transição defensiva do Botafogo é péssima. Tá precisando tá de bastante ajustes. ruim. Tipo, muitas vezes o Botafogo se lança ao ataque quando tá precisando, mas na hora que perde a bola, é um Deus nos acuda. Deus nos acuda. Mas eu acho que o problema não tá no elenco, eu acho que é uma questão assim de adaptação, de ajuste, não é uma coisa assim que o torcedor tem que ficar apavorado. Exato. Esses pontos que nós estamos colocando aqui, de forma nenhuma é para dizer que o Botafogo está em crise. De forma nenhuma. A equipe tem 2 derrotas no campeonato. Está dentro do G8. E dentro desse cenário, a equipe do Botafogo está num bom cenário ainda na competição. Sim. Como eu falei, vai enfrentar ainda 3 equipes que estão na parte de baixo, vai enfrentar ainda o Aparecidense, vai enfrentar o Altos. Então são jogos contra equipes, se eu não me engano, ainda falta o jogo contra o CSA, não é isso? Falta. CSA, Confiança e Ipiranga. Confiança e Ipiranga, pronto. Manaus também. Manaus é? Falta também. Falta? Pronto. Enfim, são alguns desses jogos aí que são alguns pontos importantes. Que são equipes, por exemplo... Lembrando também... O jogo contra o Aparecidense é aqui, no Almeidão, e contra o Altos... Esse sábado.
precisa ganhar, gente. Esses são jogos que o Botafogo precisa ganhar e é justamente nesses tipos de partida que a equipe pode fazer esses ajustes que estão faltando. Trabalhar transição defensiva, trabalhar inclusive essas jogadas de ataque, porque precisam de variações. E claro, a diretoria pode pensar, eu já vi o próprio Roberto Buriti, no grupo que eu tenho aqui, ele falar que estão trabalhando no nome do camisa 9 e eu acho que já deve ser anunciado alguém. Exatamente. Eu acho que, lembrando também que a competição da Série C, enquanto o Ramon está sobrevivendo, o Botafogo entra num cenário onde tem muitas equipes niveladas. Cara, Amazonas, Operário, Brusque, Volta Redonda, São José, Náutico, São Bernardo e Botafogo. Esse G8 aí, cara, é muito pesado. E ainda tem Figueirense, Confiança, Ipiranga, Paysandu, CSA, tudo próximo, cara. Por exemplo, o Volta Redonda estava abaixo do Botafogo, ali por volta da 14ª colocação, as rodadas atrás. Venceu 4 dos últimos 5 jogos, já tá na 4ª colocação, entendeu? É uma outra competição que é bastante equilibrada. Acho que até mais que a Série D, pra ser bem sincero, porque engloba muito mais times. Exato, e aí eu preciso destacar aqui também alguns pontos, né? O Botafogo, ele vacilou em alguns momentos da competição, por quê? O Botafogo jogou contra o Pouso Alegre aqui, que empatou. O Pouso Alegre hoje está na 18ª colocação do campeonato. Vacilou. Ganhou do Remo, isso é importante. Jogou contra o América de Natal fora de casa e empatou também. Então, olha, diante desse cenário, são das 3 últimas equipes da competição, o Botafogo empatou 2 jogos. Então, contra o Altos, que é o lanterna do campeonato, precisa vencer bem. E aí também contra o Aparecidense, que também está numa situação muito parecida com essas outras equipes, dentro de casa precisa ganhar. O Botafogo tem que se conscientizar disso e fazer valer o mando de campo e as partidas com as equipes mais fracas da competição para somar e, claro, ficar numa situação mais estável na competição. É isso. Vamos mudar de assunto, Ramon? Vamos embora. Eu queria até pedir para essa parte aqui do programa, pro Marcelo tirar até mesmo a musiquinha de fundo, porque é um assunto mais sério, infelizmente. A gente vai falar agora sobre o caso da Gabriela Anelli, torcedora do Palmeiras, que morreu, né, no confronto. Não foi um confronto entre torcida, mas aparentemente foi um torcedor do Flamengo que atingiu. Ele jogou uma garrafa e aí os estilhaços da garrafa parece que atingiu o pescoço dela e ela morreu no dia seguinte. A gente comentou aqui o que foi, né, esse caso no começo do programa. Aqui a gente já vai dar nossa opinião sobre isso, né? Porque, obviamente, a nossa opinião vai se resvalar nessa questão de que é errado brigar, torcida, bababá, todo mundo sabe. Mas eu acho que a questão principal, Ramon, eu não sei se você concorda comigo, mas é como isso como as pessoas lidam com isso. Porque me incomoda muito quando torcedor de Flamengo, torcedor de Palmeiras, fica tentando brigar entre si, entre torcida, tentando justificar o que aconteceu, sabe? Eu já vi torcedor do Flamengo falando assim, as pessoas vão saber a verdade. Que verdade, meu amigo? Morreu uma pessoa. Que verdade. Ou o torcedor do Palmeiras falar, tinha que ser o Flamengo, né? Os flamenguistas. A culpa de tudo é do Flamengo. Sabe? Não é esse o momento para você ficar criando rivalidade, ficar criando birrinha, sabe? Entre torcidas. A rivalidade de Palmeiras e Flamengo é muito boa, é muito sadia pro futebol, porque não só é uma rivalidade entre estados, mas é uma rivalidade entre duas equipes no topo, duas equipes que são exemplo de gestão de futebol, de administração aqui no Brasil e brigando todo ano pelos títulos. Se a gente apostar nosso dinheiro, sei lá, se a gente apostar entre Flamengo ou Palmeiras, a chance da gente tirar esse dinheiro numa casa de aposta, por exemplo, é muito grande, porque são as duas equipes que dominam o país. E esse não é o momento, né, Ramon, pra ficar criando esse tipo de competição. Eu acho que é um episódio, Léo, inclusive, e aqui eu falo desse ponto, inclusive vi alguns comentaristas falarem a mesma coisa, que era algo já anunciado há um certo tempo no futebol brasileiro, né? A gente viu aí, desde o início do ano, algumas torcidas já fazerem, não só desse ano, mas alguns anos já vem isso acontecendo. Torcidas invadindo CT, torcidas invadindo estádio, né? Nós tivemos 2 casos na Vila Belmiro, em que ano passado que um torcedor invadiu o gramado, deu uma voadora no Cássio,
Esse ano nós tivemos de novo invasão, Vasco, bombas. Né? No Vasco também nós tivemos essa coisa. Então, tipo assim, isso já vinha sendo algo premeditado, que em algum momento, em alguma tragédia iria acontecer. Infelizmente aconteceu com essa jovem, a Gabriela Anelli. 23 anos, assim, é um absurdo muito grande. A gente vem um certo tempo já no futebol brasileiro falando de paz nos estádios, vem falando sobre isso, mas assim, é uma mensagem que não tem, assim, pelo menos entrado, pelo menos não digo, eu digo até no coração das pessoas que frequentam alguns desses torcedores. Aí o pessoal fica falando, não é torcedor, isso não é torcedor. Gente, é torcedor sim. O cara, se ele vai ao estádio, se ele vai lá para apoiar o time dele, ele é torcedor. E aí existe essa grande babaquice, que é esses confrontos de torcidas. Não existe nenhum esporte no mundo, Léo, nenhum esporte, eu acredito, a não ser o futebol, que existe essa rivalidade de confronto físico entre as torcidas. Uhum. Pelo menos eu não vejo isso no basquete, não vejo isso no futebol americano. Se aconteceu, nunca vi. É mais no futebol mesmo. Assim, mais no futebol. Até puxar futebol internacional, o hooliganismo. Exato. Né? E aí, enfim, isso só traz mais medo. Eu acho que isso prejudica demais o esporte. E assim, as Ramon, pessoas ficam assustadas até mesmo de levar a família para o estádio, né, Léo? Porque pode acontecer com um familiar nosso. Principalmente aqui num cenário da Paraíba, onde a gente tem muitas equipes que estão tentando ascender, né? Principalmente nas suas regiões. O Brasil é um país muito grande, muito populoso, e que precisa dessa galera reforçando e entrando nesse cenário do futebol. Porque, por mais que muitas equipes sejam pequenas, elas englobam muito. Então, por exemplo, a gente fala aqui do Nacional, de Souza. Cara, a gente tem ali no Sertão, a gente tem mais de 200 mil pessoas. Entendeu? O quanto isso aqui não gera para as equipes. Exato. O quanto as pessoas são englobadas. E isso acaba afastando elas dos estádios. Mas a questão é o seguinte, todo mundo sabe, Ramon, todo mundo sabe que torcedor é maluco, torcedor é doido. Não querendo justificar, não querendo passar pano, jamais fazendo isso, mas a gente sabe que isso dá problema, que isso dá confusão, sabe? Então, cara, a questão é muito mais do que a gente ficar batendo no torcedor, sendo que a gente já bate há tanto tempo, é bater, cara, em forças de segurança, é bater, cara, porque o policiamento não é mais reforçado, sabe? Olha, eu vou ser muito sincero, eu fui na final do Campeonato Paraibano, Souza e 13. Não tinha torcida do 13, já prevendo essa confusão, né? Então, ou seja, a força de segurança não conseguiam conter uma torcida do 13. E eu lembro que quando eu entrei no Marizão, sabe o que eles fizeram? Levanta a camisa. Só isso. Só isso. Se eu tivesse alguma coisa no tornozelo... A questão da segurança nos estádios é uma coisa que precisa ser revista. Precisa sim, se haver um reforço nessa área, sem sombra de dúvidas. E eu acho que a questão da punidade, né, da punição em relação a esses eventos. Eu já falei isso em relação à torcida, eu falei isso em relação aos casos de racismo, e eu acho que é isso que falta no futebol brasileiro e na nossa sociedade em geral, Léo. Eu acho que falta que as punições elas sejam mais severas, elas sejam mais efetivas. Porque a partir do momento em que você coloca a punição de determinados crimes, de determinados fatos, né? De uma forma mais rigorosa, a pessoa ela sempre pensa duas vezes antes de agir. Claro, sempre vai ter um imbecil ou outro que vai fazer algo do tipo, mas a pessoa ela pensa antes duas vezes de fazer alguma bobagem, alguma besteira, um ato criminoso como foi esse que aconteceu. Só espero de verdade que esse episódio tenha sido realmente um fator chave e que não precisava acontecer esse tipo de coisa para que isso acontecesse, mas para que essas mudanças aconteçam. E torcer para que não seja apenas um capítulo e não o fim dessa história. Exato. Porque talvez possa continuar e talvez possa ter coisas muito piores. Sem sombra de dúvidas. E vamos torcer para que isso não aconteça. Vamos mudar de assunto, Ramon? Vamos embora. Vamos falar agora, Ramon, do líder do Campeonato Brasileiro. Vamos falar do Botafogo do Rio de Janeiro, líder do Brasileirão. São 36 pontos em 14 rodadas. Lembrando muito a campanha do Corinthians de 2017 com o Fábio Carille, que foi uma campanha, assim, foi um primeiro turno assim, histórico. Impecável. Invicto o Corinthians. O Botafogo não está invicto, mas são 12 vitórias em 14 jogos. Isso, cara, é muita coisa. É fenomenal. E, cara, não só essa liderança, mas quem o Botafogo venceu para chegar nessa liderança.
não só empatou, o Botafogo não tem empate no campeonato. Ele venceu Grêmio, Palmeiras, Flamengo e Fluminense. Tá Candidatos diretos ao título. É tipo as 4 melhores equipes do país. Exato, não tem pra onde correr. Acabou esse discurso de que é momento, é sorte. Possa ser até que o Botafogo não ganhe a competição. Sim. Mas não dá pra dizer que a equipe não tá bem amarrada, não dá pra dizer que não é uma equipe competitiva, não dá pra dizer que isso aí é fogo de palha, não dá mais pra dizer isso, porque ninguém abre 10 pontos numa competição e é isso. Pode acontecer o que aconteceu com o Arsenal, de abrir os mesmos 10 pontos na Premier League e não ganhar o título? Pode, mas isso não vai apagar em nada a campanha do Botafogo, porque mostra que é uma equipe, por exemplo, eu tenho plena certeza disso. Não tenho dúvidas que o Botafogo estará na Libertadores do ano que vem e mostra um time, assim, eu falo isso. Até porque não é muito difícil, né, chegar na Libertadores. Exato, esse ano no Brasileirão tá cada vez mais fácil. Mas na verdade, cara, tem cenário do tipo, time que saiu dali da zona de rebaixamento e se classificou. Que foi o Fortaleza na temporada passada. Então, tipo... Então, aí você pega a situação e aí eu gosto de destacar isso. O time do Botafogo, você botar o time do Botafogo numa sala de cirurgia, pode ficar sossegado que a cirurgia vai ser um sucesso. Porque é um time cirúrgico, gente. É um time cirúrgico. É um time perfeito em suas ações. Uma equipe que sabe se atacar e defender. Que se tem uma oportunidade no jogo, ela mata o jogo, Léo. Exatamente. A gente fala aqui dessa oportunidade e entra muito na questão do Botafogo ser uma defesa muito forte. Ali, que dupla, Adrielson e Cuesta. Que dupla. É uma dupla muito, muito boa. Mas também é a organização feita pelo Luiz Castro, que não é mais o treinador, mas deixou e conseguiu montar essa equipe. Né? Montar essa equipe. E acho que, primeiro, assim, o mais óbvio assim, do que a gente vê do Botafogo é essa força defensiva. É a melhor defesa disparada, só tomou 7 gols. Só 7 gols, meu amigo. A segunda melhor defesa tomou 11. Destacado também o próprio Perry, né? Assim, é um goleiro com uma projeção. Meu Deus do céu, assim, eu não só pelo fato dos olhos claros do Perry, né? De eu ser um admirador do próprio, mas da carcaça dele. Exato, mas um goleiro de estatura, um goleiro extremamente ágil. Ele fez uma defesa nessa partida contra o Grêmio, no chute do Reinaldo, que assim, é um absurdo. E é o tipo de goleiro moderno, né? O goleiro alto, o goleiro que é ágil, o goleiro que forte. Ele não pode falar muito não, Léo. Ele não pode falar muito não. Não, mas justamente... Mas que é um grande goleiro e assim, e que eu admiro bastante e vejo ele com grande projeção, e o próprio Bento também do Atlético Paranaense são goleiros que apareceram recentemente no futebol brasileiro e que eu vejo com grandes projeções para o futuro aí na seleção brasileira. Exatamente. O Botafogo mostrando muito essa qualidade defensiva, mas na hora que precisa ir pro ataque, consegue ir muito bem. Cirúrgico. E o cirurgião mestre é o nosso queridíssimo Tiquinho Soares, paraibano, natural de Souza. Tiquinho Soares aí que eu diria que foi desprestigiado pelo futebol paraibano. Saiu, conquistou ali Portugal, Porto e voltou agora pro Brasil para ser rei, meu amigo. Não, e assim... faz jus, é o artilheiro do campeonato, vem jogando o fino da bola. E, claro, né, não daria para fazer tudo sozinho, principalmente porque ele é o centroavante no time. E para ser o homem-gol como ele é, você precisa de jogadores que lhe auxiliam nesse sentido. E o time do Botafogo tem um plantel ali, do meio de campo para frente também, muito qualificado. O Tietê... Assim, o que vem jogando... O Tietê é um tipo de jogador, Léo, que aqui no futebol brasileiro... Todo mundo quer ter, porque... Mas nem sempre tem. Cara, o Tietê joga muito, bicho. Eu destaco isso porque desde a época que o Tietê jogou, acho que no Audax, não foi isso? Com o Fernando Diniz. Aí foi pro Palmeiras do Minha Cuca. Nossa, chegou com o Palmeiras do Cuca, aquele menino deslanchou. No próprio São Paulo, né, ele teve um período que ele jogou muito também. Uma fase muito difícil da vida dele também, foi complicado, depressão. Teve aquele problema ali com o próprio Diniz. E aí depois chega no Botafogo e aí se encontra novamente, volta a jogar bem o futebol, né? Ele ainda teve uma passagem pelo Galo, mas o Tietê tem sido uma peça-chave desse time. Você tem o Segovinha, que é um jogador que geralmente entra no segundo tempo, mas dá uma fumaceira muito grande. Sim. Você tem o Júnior Santos, que joga muito, o Luiz Henrique, paraibano.
O Carlos Alberto agora também, paraibano, que vem entrando e vem marcando. Então, é um time que você não vê um elenco estrelato, mas é uma equipe que encaixou muito bem e que tem peças de, inclusive, reposição que quando entram estão dando resultado. Um dos pontos desse Botafogo é conseguir ter um elenco muito, muito interessante, porque ele é composto por muitos jogadores experientes. A gente tem o Tiquinho Soares, a gente tem o Vitor Cuesta, a gente tem o Rafael, a gente tem o Yuri Marçal. Cara, são vários jogadores aí com muita experiência. O Tietê mesmo, apesar de não ser tão velho assim, mas tem muita experiência tem bagagem, no futebol, tem muita bagagem. Futebol brasileiro. Tem muitos jogadores ali com muita experiência, né? E a gente pensa o Eduardo também, baita jogador. Jogando demais também. E, cara, quando a gente pensa assim num projeto, assim como é o caso do Botafogo, uma SAF, né, liderada aí pelo John Textor, a gente pensa sempre em essa repaginação. A gente vê muito o cenário do Bragantino, por exemplo, onde os jogadores são muito jovens. É uma formação completamente jovem, praticamente. Pouquíssimos experientes, né? Uhum. E, obviamente, tem o seu lado positivo para o mercado, até mesmo a filosofia da própria Red Bull. Mas a questão do Botafogo, ele conseguiu formar um elenco competitivo de jogadores experientes e ainda ter esses jogadores jovens, como é o caso do Segovia, como é o caso do Hugo Paraibano, jovem ainda, 21 anos, se eu não me engano. Exato. E, cara, tem esses jogadores, tem o Matheus Nascimento também. Eu acho que é Matheus Nascimento, Matheus né? Nascimento, que ainda muito disputou o Mundial agora, né? Retornou pro Botafogo, ainda não tem tido tantas oportunidades assim, mas é um jogador muito bom, muito promissor. Eu falei Yuri Marçal, mas é Fernando Marçal, né? Yuri Marçal comediante. É mesmo? Mas é porque eu lembro do Marçal do FIFA. Perfeito. Joguei muito com ele no Lyon. No Lyon, exato. Até mesmo tem um Patrick de Paula aí no elenco. Que aí tá lesionado, né? Infelizmente. Mas não tem jogado. Mas são jogadores, assim, fenomenais. O próprio Júnior Santos vem fazendo uma grande temporada. O Eduardo, né, que inclusive marcou no último jogo, é um outro grande jogador com experiência internacional. Pra você ver que esse é um elenco que não depende só do Tiquinho. O Tiquinho é uma peça fundamental ali, mas ele, por exemplo, no jogo contra o Grêmio, ele não marcou gol. Exato. Entendeu? Ele é um jogador muito importante, mas tem uma liderança dentro do time. Exato, ele tem uma liderança dentro da equipe que é importante. Um jogador com experiência, 32 anos, rodado, jogou na Europa. Isso traz uma confiança para você jogar com jogadores que são mais novos, como o próprio Segovinha. E aí, são outros jogadores que trazem essa experiência. O Marçal, você tem o Cuesta. São jogadores que têm uma liderança e que eles trazem para esses jogadores que são mais novos, né, uma certa tranquilidade, uma certa confiança, inclusive, no elenco. E aí, tudo muito bem encaixado. A equipe perde o seu treinador, que é o Luiz Castro, e mantém, ainda assim, o nível de jogo, o nível de apresentação. Exatamente. E a expectativa é conseguir manter porque esse ímpeto, né, e essa força, porque o Bruno Lage é um grande treinador. Exato. Já fez campanhas ótimas no Benfica, treinou time de Premier League. Então, cara, é um cara muito conceituado aqui no Brasil, já foi procurado por várias equipes, seja Flamengo, Atlético Mineiro. Enfim, Bruno Lage é um grande treinador. Vem pra somar, né, Léo? É um treinador que tem uma ideia muito forte de defesa, assim como o Luiz Castro mostrou com esse Botafogo. É uma equipe que as equipes dele também costumam ser muito fechadas, né? Se a gente lembrar do Wolverhampton, né? O Wolverhampton lá da Premier League é uma equipe que gosta muito desse estilo muito fechado, desde que tinha o Nuno Espírito Santo no comando. Sim. É uma equipe que é muito focada na defesa, e o Bruno Lage foi contratado já com esse pensamento também na época, né? Hoje ele já foi demitido de lá. E que inclusive foi o último time dele que ele treinou, que ele foi demitido em dezembro de 2022, né? Então, o Bruno Lage, ele tem esse aspecto e casa muito com o Luiz Castro. Perfeito. Com a expectativa. E isso, cara, não só mostra a força do Botafogo de conseguir trazer um nome forte como o Bruno Lage, mas também mostra muito o que se tornou o Botafogo, o que se tornou esse conceito de futebol, todo esse trabalho de futebol, porque esse sucesso do Botafogo não é só referente ao que ele está produzindo nesse campeonato, mas também o que ele está construindo desde a chegada do John Textor, e também o que ele conseguiu moldar na temporada passada. Perfeito. Eu vejo também um outro ponto muito positivo para o Botafogo. O Botafogo tinha algumas competições para disputar esse ano,
estava na Copa do Brasil, foi eliminado. E eu achei isso um aspecto positivo, Sim. porque dá uma demanda maior da equipe para a competição. E perdeu por azar, Exatamente, foi disputa de pênalti. Foi contra o Atlético Paranaense, time muito forte. Exato. Mas segue vivo na Sul-Americana. Então, e aí você tem a Sul-Americana, que é uma outra competição, uma equipe que vem, inclusive, com a força e tida como uma das candidatas ao título. E aí você vem a equipe jogando muito bem pelo o brasileiro. Então, consegue dividir a atenção com a Sul-Americana, consegue se manter vivo nas duas competições e vem deslanchando no Campeonato Brasileiro. Eu acho que isso é um ponto positivo e, claro, traz também mais fôlego, mais descanso para os atletas poderem se dedicar cada vez mais à competição. Agora, esperar para ver como é que vai ser a reação dos jogadores com o Bruno Lage, entender como é que vai funcionar essa equipe, se haverá alterações não dá pra achar que vai ser a mesma coisa, porque Exato. é outra figura, é outra personalidade. Talvez exista aí oscilações na equipe durante o restante da competição, mas, é claro, vai ter que esperar para ver. Pelo menos eu vejo uma equipe muito focada, muito unida. Importante destacar Principalmente depois dessa saída do Luiz Castro. Depois da saída do Luiz Castro. E aí, ver como é que esses jogadores vão lidar com essa mudança, as adaptações e o restante do campeonato para ver como é que vai ser o desandar da carruagem. E reforçando também, Ramon, que eu acho que essa campanha é uma campanha histórica do Botafogo até o momento. Não só pela campanha de 36 pontos em 14 jogos, mas também pelos adversários que ele venceu. Né? Se a gente olhar aqui os próximos jogos, cara, não são confrontos muito difíceis. Vai enfrentar o Bragantino, que é chato, mas não é um adversário muito complicado, como os outros que enfrentou. Vai enfrentar o Santos. Vai enfrentar o Santos, Curitiba, Cruzeiro, Internacional, Bahia, sabe? Então, são jogos assim que dá pra somar. Que dá pra somar mais e mais pontos. Então, a gente vai ver, talvez, um Botafogo aumentando ainda mais e podendo até bater um recorde de pontos no primeiro turno. Que vai ser uma campanha fantástica aí pro Botafogo. Lembrando que, inclusive, o Botafogo pode perder a liderança, entendeu? E eu acho que a gente não pode ficar, principalmente o torcedor botafoguense, caindo dessa pilha de que vai ser o novo Arsenal, o cavalo paraguaio, não sei o quê. E, assim, pode acontecer, mas qual que era a expectativa do Botafogo antes de começar o campeonato? Exato. Olha para o que era a expectativa e o que tá acontecendo agora. O povo tá querendo comparar muito com o Arsenal e realmente é muito parecido a história de tipo uma equipe que tá aí tentando se reestruturar e consegue numa temporada, obviamente o Arsenal tem uma pegada muito mais jovem, é recheado de jovens, um trabalho muito mais longo, mas o Botafogo, ele mostra essa meio que tá renascendo, sabe? Assim como foi o Arsenal nessa temporada e também assumiu a liderança, abriu pontos de vantagem. E eu acho que, assim, a comparação com o Arsenal é ótima, porque o Arsenal fez uma grande temporada. Sim, perfeito. A gente, às vezes, muitas pessoas focam o quanto a equipe perdeu o título pro Manchester City. Manchester City. Exatamente. Às vezes as pessoas ficam focando muito nisso, mas a questão está diretamente relacionada ao que a equipe surpreendeu positivamente, né? E uma equipe muito bem encaixada também do Arsenal, que marcou também essa Premier League. Claro, disputou contra o Manchester City, que é o Manchester City. É só simplesmente você pensar assim, se o Manchester City não estivesse na competição, quem era campeão? E se eu enfrentar uma das maiores equipes da história? Comandado por um dos maiores treinadores da história, é difícil, Exato. né? Não é fácil. A gente teve realmente esse ano, o City foi uma das melhores equipes que a gente viu na história recente do futebol. A equipe está sendo comparada com o Barcelona de 2009, com o Barcelona de 2011. De 2011, não foi? Foi 2011, exato. Então, veja, que é uma das melhores equipes da história. Então, se está sendo comparada, meu amigo, é porque é um grande time, é um grande elenco. Então, todo respeito a este fato. Não existe vergonha nenhuma na campanha do Arsenal. Como eu acho também que se acontecer com o Botafogo, não existe vergonha nenhuma. Então, ver como Talvez é que vai ser seja o frustrante, claro. Mas vai ser... Porque existe a esperança, existe a Exato. expectativa. Você acaba se frustrando por conta disso. Mas se acontecer, meu velho... E assim, eu só digo uma coisa aqui pra gente encerrar o programa, que não tem Manchester City no Brasil. Não tem. Não tem. Então, olha, já fica uma questão aí pro torcedor botafoguense, né, Ramon? Exatamente. História bonita pra se contar. Se o Botafogo ganhar esse título, vai ser uma história belíssima pra se contar. Sabe o que é belíssimo também, Ramon? Essa edição do nosso queridíssimo Mais Fute, que tá encerrando aqui. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou o programa aqui até o final, que compartilhou, que curtiu, que deixou seu comentário. Um abraço aí pra todo mundo. E é isso, né? Você tem uma palavra final, Ramon? Não. Você quer deixar uma mensagem pro público no final? Pense muito bem no que você vai falar.
uma mensagem de carinho, de amor, de paz. Pau que nasce torto e te direi quem és. Como é que é? Pau que nasce torto e te direi quem és. Exatamente. Esse é o comentário de Ramon, nosso comentarista aqui do Mais Fute. Eu sou o Léo Abrantes, ele é Ramon Araújo. E o programa se encerra agora. Um abraço pra todo mundo. Tchau, tchau. Valeu.